de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, né? Dentro da área da administração ou da área da gestão de custos, né? O ponto de equilíbrio, ou break-even point, né, é uma ferramenta do método de custeio variável que propicia ou que proporciona, né, por meio da margem de contribuição, compreender como o lucro pode ser identificado ou como ele pode ser afetado de acordo com as variações nos elementos, ou no caso dos artigos, ou no caso dos produtos, né, que integram as receitas de vendas e os custos variáveis e despesas variáveis. Também os custos fixos e despesas fixas, né? E através do ponto de equilíbrio, né, o que a gente busca identificar? A gente busca identificar qual é a quantidade necessária que uma empresa deve produzir ou qual é a quantidade necessária que uma empresa deve vender para que ela não tenha prejuízo. Tá? De outra forma, também a quantidade necessária de produtos que a empresa tem que produzir e vender, né, para que ela tenha um lucro igual a zero, ou seja, que ela não tenha nem lucro e nem prejuízo. Então, quando a empresa chega nesse ponto, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. E o nome se deve exatamente a essa questão de balança, porque a balança nem pende para prejuízo e nem pende para lucro, né? Ela fica equilibrada, vamos dizer assim. Então, um conceito bastante importante é, no ponto de equilíbrio, o lucro será igual a zero, ou o lucro será nulo. Tá? Dessa forma, não haverá nem prejuízo e nem lucro. O ponto de equilíbrio funciona muito em função do volume de produção e das vendas, como eu falei, né? Essa análise do ponto de equilíbrio faz parte de um conteúdo da disciplina de gestão de custos que analisa as relações entre custo, né, dos produtos, volume produzido e lucro proporcionado, né, ou custo, volume e lucro. O ponto de equilíbrio, então, ignora aspectos relacionados com a formação de estoques, né? Ele não está muito preocupado com a questão de como que o estoque foi formado, de que forma que ele foi adquirido, né? No entanto, ele leva em consideração a quantidade necessária de produtos em estoque, né, que nós temos que vender para que nós possamos atingir o ponto de equilíbrio. Tá? Então, ele pressupõe que toda a produção seja vendida instantaneamente, já que o pressuposto principal é identificar qual que é o ponto em que a empresa não obtém lucro nem prejuízo. Tá? Quando nós temos uma empresa que produz ou possui um único produto, né, nós devemos determinar quantas margens de contribuição são necessárias, né, para igualar o montante de custos e despesas fixas. Okay? Ou quantos produtos, né, nós temos que produzir para atingir, né, o montante de custos e despesas fixas. Então, o ponto de equilíbrio ele é mostrado pela primeira vez da seguinte forma. Ele é medido da seguinte forma, ele é medido em quantidades. Tá? Então, existem dois tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio em quantidades e o ponto de equilíbrio em valores. Valores de venda, né? Então, é possível determinar a quantidade de produtos ou a quantidade de margens de contribuição que seja capaz de propiciar, né, ou de proporcionar a condição de equilíbrio da empresa. E essa condição de equilíbrio, medida em quantidade de unidades, né, pode ser encontrada por meio dessa fórmula. Ponto de equilíbrio, né, contábil, que a gente chama de PEC, né, é igual a relação, né, entre custos fixos e despesas fixas, né, e preço de venda unitário menos custos de despesas variáveis unitárias. Então, essa fórmula aqui, ó, nada mais é do que
a divisão de custos fixos e despesas fixas pela margem de contribuição unitária. E aí, né, o resultado dessa fórmula, né, seria a quantidade de produtos ou a quantidade de margens de contribuição necessárias para que a empresa atinja um determinado equilíbrio, né, onde ela não tem nem lucro, mas também não terá prejuízo. Tá? Digamos assim, é um ponto em que a empresa ela tem por necessidade identificar quantos produtos ela precisa vender ou comercializar ou produzir e vender, né, para que ela atinja uma situação em que não haja prejuízo. Resumidamente falando, esse seria o ponto de equilíbrio. E aí vamos a um exemplo para que a gente possa entender melhor como é que funciona. Né? Eu trouxe um exemplo da empresa equilibrada, né, limitada, que é uma empresa que produz um produto só, né, e que vende 10 unidades mensais, ou 10 unidades por mês. Né? E aí nós temos as informações de preço de venda, custo de despesa variável, unitário, né, e custos de despesas fixos mensais. E aí, por meio do preço de venda e do custo variável unitário, nós podemos encontrar a margem de contribuição, né? Então, calculando a margem de contribuição, ou seja, pegando o preço de venda e multiplicando pela quantidade de unidades mensais e subtraindo o custo variável multiplicado pela quantidade de unidades mensais, que é 10, né, nós vamos ter um resultado de margem de contribuição de 40 mil. De outra forma, você poderia dizer assim, mas eu posso pegar aqui preço de venda menos custo variável, que eu vou encontrar uma margem de contribuição de 4 mil. De fato, é uma opção que se pode fazer. Então, basta você pegar essa margem de contribuição unitária e multiplicar pela quantidade de unidades mensais. Né? E aí, de posse da margem de contribuição, nós vamos subtrair, né, os custos e despesas fixos mensais, que é de 20 mil, para encontrar, finalmente, o lucro dessa empresa, né, que é de 20 mil. Seguindo, então. Então, agora que a gente tem todas essas informações, né, nós vamos identificar qual que é a quantidade necessária que essa empresa precisa produzir e vender para que ela atinja o ponto de equilíbrio. Ou seja, para que ela não tenha nem lucro, muito menos, né, prejuízo. Então, o que a gente faz? Né? A gente pega e calcula lá o ponto de equilíbrio. Primeiro ponto de equilíbrio, a gente pega o ponto de equilíbrio em quantidade. Então, o que é o ponto de equilíbrio Q? Ele representa, né, pode ser o PEC Q aqui, tanto faz. Né? Ele representa quantas quantidades de produtos ou quantas unidades que a empresa precisa produzir e comercializar para não apresentar prejuízo e onde o lucro não existe, onde o lucro é igual a zero. Então, essa empresa, obrigatoriamente, né, deve produzir 5 unidades, deve produzir e vender 5 unidades. Por quê? Porque se eu pegar aqui, né, os custos e as despesas fixas, que representam 20 mil reais, e dividir pela margem de contribuição unitária, né, que é o que proporciona a fórmula, como vocês podem ver aqui, ó, né, eu vou encontrar o ponto de equilíbrio em quantidades, ou seja, quantas unidades essa empresa precisa vender, né, para que ela não tenha prejuízo mensal. Né? Então, ela precisa vender no mínimo 5 unidades. Eu vou mostrar isso graficamente para ficar mais claro. Mas antes disso, eu quero mostrar também que o ponto de equilíbrio ele pode ser calculado em valores de receita. Ou seja, pegando a quantidade que essa empresa precisa produzir e vender e multiplicar pelo preço de venda. E aí a gente vai achar o ponto de equilíbrio, não mais em valores, em quantidades, mas sim em valores. Então, eu preciso ter uma receita de venda que seja igual a 40 mil.
para que ela possa produzir, para que ela possa o quê? Atingir o ponto de equilíbrio. Então vamos ver isso de forma gráfica, né? Ou seja, vamos colocar numa tabela, né? E aí nós temos aqui uma tabela que representaria a quantidade de unidades vendidas, né? Que a empresa, né, produz e vende mensalmente. Os custos e despesas fixos, que vocês podem ver aqui que ele não varia, né? Os custos mais despesas variáveis por unidade, né? E o total, né, de custos, né, variáveis e fixos mais as despesas fixas e despesas variáveis, que seria igual a 24 mil. E a receita total para cada unidade produzida e vendida. Então, veja, observe, né? Se eu vender, quer dizer, se eu vender não, se a empresa equilibrada produzir e vender apenas uma unidade, sabendo que o custo fixo dela é de 20 mil e sabendo que o custo variável é de 4, né? E sabendo que a receita pela venda é de 8 mil, né? Afinal ela está vendendo uma unidade. Então, é certo que essa empresa vai ter um prejuízo de 16 mil reais. Se essa empresa vender 2 unidades, né, o prejuízo é menor, mas observe que o custo fixo ainda se mantém. Tá? Então, ela precisa produzir mais unidades e vender mais unidades. Com 4 unidades, por exemplo, vocês podem ver que o prejuízo já é um pouco menor, ele é de 4 mil. E exatamente nas 5 unidades, ou seja, se ela produzir e vender as 5 unidades, que é o que a gente encontrou de resultado aplicando essa fórmula, vocês podem ver que o ponto de equilíbrio é igual a 0. Ou seja, nós atingimos o ponto de equilíbrio. Perdão, lucro é igual a 0. E nós atingimos o ponto de equilíbrio. Ou seja, nesse momento aqui a empresa não tem nem prejuízo e nem lucro, porque a receita que ela tem cobre o quê? Cobre os custos variáveis, fixos e as despesas fixas e variáveis. Tá? Então, a partir da 6ª unidade é que essa empresa vai começar a ter lucro. E aí nós temos que com 6 unidades ela teria um custo de 4 mil, um lucro de 4 mil. Com 8 unidades ela teria um lucro de 12 e com 10 unidades ela teria um lucro de 20 mil. Então percebam que ao nível de 5 unidades o resultado é nulo, ou seja, a gente encontra o ponto de equilíbrio da empresa. E aí graficamente nós podemos representar essa situação, né? Então aqui embaixo nós temos a linha, né, horizontal representando as quantidades, né, vendidas, produzidas e vendidas. E aqui nós temos na vertical, né, a receita total de acordo com as quantidades produzidas e vendidas. Então, observe, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª unidade produzida, eu vou ter uma receita de quanto? De 40, ou seja, isso vai produzir o quê? O ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? É uma área neutra, né? É uma área onde o lucro é igual a 0, mas o prejuízo também não existe, porque a área de prejuízo seria essa aqui, ó, até 4 unidades. Acima de 5 unidades, a gente vai chegar na área de lucro. Ou seja, acima de 5 unidades, 6, 7, 8, 9, 10, nós teríamos o que a gente chama de área de lucro. Então, acima de 5 unidades, a empresa proporcionaria, né, um resultado positivo, um resultado de lucro. Abaixo de 5 unidades, uma situação de prejuízo. E nas 5 unidades, o nosso, né, ponto de equilíbrio. Então, observe que aqui é a nossa área de ponto de equilíbrio. Tá? A empresa precisa vender quantas quantidades ou quantas unidades? 5. Para que ela não tenha nem prejuízo, mas que também o lucro será o quê? Nulo, ou igual a 0.